andar de maneira a agradar a Deus. A missão para todos nós são três. A primeira é o evangelismo, que é anunciar a palavra de Deus para aqueles que não creem ainda, não conhecem a Cristo. O segundo é o ensino da doutrina, que é os fundamentos que nos levam a crer em Deus, através da palavra verdadeira do Senhor. E o terceiro é a vida prática cristã, que é viver o dia a dia no agrado de Deus, praticando tudo o que aprendeu com o Evangelho. Existem pessoas cristãs que ouvem que não devem mentir. Logo, eles imaginam que se parar de mentir vai garantir um favor de Deus e com isso a salvação. Mas não é assim, porque já nascemos em pecado e não há homem que não peque. Então, a salvação não é sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim o que cremos. Se cremos em Jesus Cristo como nosso único Salvador, recebemos a salvação gratuita. Entrega-se a Cristo é reconhecer como somos pecadores. E quando reconhecemos que com a morte e ressurreição de Cristo, nossos pecados foram perdoados e nascemos de novo como nova criatura, e Cristo se torna a nossa vida, o nosso Senhor e Salvador. Então, desta forma, somos capacitados a viver de acordo com a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 3:13 e capítulo 4, versículo 1, diz: para confirmar os nossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os santos. Finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que como aprendeste de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo. Nisso, amudeço cada vez mais. Paulo mostra que a base do Evangelho é Cristo, que nos capacita a andar e agradar a Deus e dessa forma viver em santidade. Ele mostra que o ensino é infinito e que devemos ser renovados do Evangelho para não cairmos em tentação. Paulo mostra que devemos viver livres da imoralidade, não é só da prostituição, mas de todos os pecados. A exortação dele nos leva a viver uma vida diferente, com pureza do corpo, mente e espírito. Isso se aplica na vida familiar entre os casais e para os solteiros, repudiar a imoralidade e se resguardar para o seu casamento. A palavra do Senhor diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E esses estão no pecado que nos afasta da santidade de Deus. Então, a santidade é um processo e devemos estar em Cristo em todo o que fazemos e desta forma seremos afastados do pecado. O objetivo é sempre andar dignamente e de maneira a ser irrepreensíveis, ou seja, é reconhecer o erro do pecado e pedir perdão. Arrepender-se, pois ninguém é impecável, somos cristãos pecadores, mas salvos pela graça de Cristo. Ele nos perdoa e nos capacita, porque sozinhos não temos força para vencer o pecado. Sem Cristo não podemos fazer nada. Andar com Cristo é ter um relacionamento constante com Ele. Então, se você mudar radicalmente os seus hábitos, você terá um grande desenvolvimento espiritual no seu interior. Devemos estudar a palavra de Deus e provar na prática para alcançar a vitória. Devemos viver de forma íntegra, honesta, assim como Daniel, que por mais que tentassem achar acusações contra ele, não encontravam nada em sua vida. Também devemos ser assim, à vista todo tipo de pecado. A corrupção e o adultério têm sido bem constantes nos dias de hoje, usando-se de suborno para a polícia, da internet para criar notícias falsas. O segredo de Daniel era orar de joelhos 3 vezes por dia e tinha muito estudo bíblico. Tinha um relacionamento íntimo com Deus, lutava contra o pecado e buscava vida que agradasse a Deus, pois o Senhor honra todo aquele que procura viver em integridade.